acompanham hoje aqui de Budapeste, essa belíssima cidade, no Hotel Astoria, que fica na Kossuth Lajos, na rua Kossuth Lajos, importante personagem da história húngara. Bom dia a vocês, amigos que nos acompanham aí no Brasil, no nosso programa Próxima Estação Hungria, Következő Megálló Magyarország. E hoje, meu querido diretor Alexandre Domingues, temos ao nosso lado nada mais, nada menos que o Dr. Daniel Paul. Hoje, a leitura do 8º Distrito de Deus, a Njörgskerlet, Azur Njörgskerlet, será feita pelo próprio autor. Então, nós não teremos hoje a minha interpretação amadora da belíssima obra que foi escrita pelo nosso querido Daniel Paul, mas pelo próprio autor. Então, muito feliz da companhia de vocês, nossos amigos que nos acompanham todas as quintas-feiras na Rádio Paraná Oficial, no programa Próxima Estação Hungria. Doutora, pois não. Doutor, só deixa eu lhe fazer uma pergunta antes do senhor começar aí com esse programa maravilhoso aí, direto de Budapeste, na Hungria, ao vivo. Nós estamos aqui em Curitiba, neste momento, temperatura na casa dos 18 graus, tempo nublado na nossa capital, ontem fez muito calor e a previsão aí de tempestades ao longo do final de semana. Doutora, o senhor está em Budapeste, né? Junto ao lado de Daniel Paul. Fale-nos um pouco, antes do senhor começar a sua entrevista, né? Quem é Daniel Paul? Daniel Paul é o nosso querido poeta, escritor, dramaturgo, diretor de inúmeras peças de teatro, diretor e escritor do Circo de Budapeste, uma personalidade importantíssima no contexto cultural, no contexto literário húngaro. Estava, imagine meu querido amigo Alexandre Domingues, 2 semanas na Coreia do Sul, para divulgar, não só divulgar, mas para receber a premiação em relação à sua obra, em relação à sua obra literária, ao seu trabalho como escritor, como dramaturgo, como diretor, como essa personalidade, esse intelectual importantíssimo. Tive a honra de conhecer o Daniel em 2017, logo na reabertura do consulado honorário da Hungria no Paraná, e juntamente com o professor Ferenc Paul, abnegadíssimo, uma pessoa de um coração enorme, que nos ajuda sempre. E Daniel, desde aquela época, já era um poeta, um escritor para lá de consagrado. Daniel, que foi recebido no Colégio Militar de Curitiba, recitou o seu livro de poesias. Aliás, o livro de poesias de Daniel também está na Biblioteca Panônica, disponível para efetivamente ser baixado, para que as pessoas também possam conhecer o outro lado desse escritor riquíssimo. Nós gostamos do 8º Distrito de Deus porque são histórias fortes, histórias potentes, histórias dos personagens, que são os personagens da vida, da rua, que são as pessoas geralmente que não se dão atenção. Mas há um outro lado, eu particularmente gosto muito do poema que o nosso querido Daniel escreveu, o cachorro que ele tem falava com ele num momento de muita dor, de muita tristeza. Então, tá aí o convite e um pouquinho da história do nosso amigo Daniel Paul. Eu, na realidade, vou fazer diferente, meu querido diretor Alexandre Domingues. Daniel, como você começou a escrever? Por que começou a escrever? Bom dia, você. Bom dia. Agradeço muito estas palavras, esta apresentação de mim. Um coração para todos. Como comecei a escrever? Uma pergunta mais difícil, não lembro exatamente. Isto foi no 1900, na idade de 1980, nesta idade da Hungria, quando eu estudei a escrever, começou a escrever literatura, como uma criança de 6, 7 anos, como as coisas, como os ritmos das crianças, e depois
amorosos ou mais sérios. Mas toda na minha vida, este costume, este hobby de escrever, foi uma coisa para mim como o ar ao corpo, expirar o ar. O corpo é uma necessidade na minha alma, necessidade do meu corpo para escrever. Eu não sou bom nas artes visuais, uma pintura, realizar um filme para televisão, ou para teatros, cinemas, mas escrever as letras, as palavras, todas as coisas, histórias pequenas, poesia, para mim tem importância muito grande. Olha aí, pessoal. Como lá, nesta idade de 6 anos, quando eu fui uma criança, como aqui, agora. Olha só, imaginem, meu querido diretor Alexandre Domingues, nossos ouvintes que nos acompanham pelos diversos canais de divulgação da Rádio Paraná Oficial. Então, o nosso poeta, Dr. Daniel Paul, desde os 6, 7 anos de idade, escrevia e continua escrevendo como uma necessidade de vida, como o ar que respira. Veja, até para nos explicar, é poético o nosso querido amigo Dr. Daniel Paul. E eu vou fazer uma pergunta agora que eu sempre quis fazer. Como nasceu o 8º Distrito de Deus? Que é o livro que todo o programa, no final do programa, nós lemos um trechinho. Como nasceu? Tive um apartamento pequeno neste distrito. Este distrito é muito famoso, positivamente e negativamente. Esta é uma década de tempo da minha vida. Este é um apartamento lá, nas ruas. Eu ouvi as histórias, ouvi os diálogos da rua, dos pobres da rua. Estive nas situações duras, situações da noite, situações eu vi situações ilegais, como as polícias, como uma favela no Brasil. Não é mesmo duro, mas é uma soft favela. Na Hungria, esta foi uma maneira, esta foi a última década deste período da discriminação, da população, das coisas ilegais, coisas duras lá neste distrito. Aqui agora, quando, se quiseres, podemos ir lá, é calma. Eu sou um distrito de Budapeste, como os outros distritos, nenhum especial. Não tem mais nada, assim. Esta foi Naquele última idade deste período. Esta é uma... os leitores... leitores deste livro em húngaro, com os sentimentos de nostalgia. Entendi. Olha lá. Estes leitores têm as lembranças desta idade, as lembranças deste período, lembranças do Distrito 8º de Budapeste, com nostalgia. Então, além de dar voz a personagens que são característicos de um momento difícil, esses personagens também vieram a ser consagrados na história, vieram a ganhar voz, porque hoje o distrito, então, ele se mistura com essa Budapeste vibrante, essa Budapeste que agora, Alexandre e nós, queridos ouvintes, se prepara para o Natal. Então, nós temos aí uma cidade vibrante, uma cidade que pulsa fim de ano, as festas de fim de ano, já as preparações
a família, para todas as celebrações que estão chegando também para nós aí no Brasil, para todos, né? E o nosso querido poeta, Dr. Daniel... Esta é uma coleção dos souvenirs do passado. Olha só, numa maneira, numa interpretação. são lembranças de um tempo que não existe mais, mas o tempo lembranças, memórias, este foi do século XX. do século XX. Exatamente. Olha é maior só. do século XX e alguns anos do século XXI, mas não é agora. Que bacana. Então, a nossa primeira obra da Biblioteca Panônica, meus queridos amigos que nos acompanham, o programa Próxima Estação Hungria, que é Vetközi Megalo Magyarország. Podemos, então, desfrutar agora, através da obra que é lida todo fim de programa, momentos que não existem mais nessa nossa Budapeste, momentos que foram vividos pelo nosso poeta, que aqui está gentilmente acompanhando e fazendo esse programa dessa manhã de quinta-feira, transmitido de Budapeste, diretamente de Budapeste, aos estúdios da Rádio Paraná Oficial, momentos que foram vividos no século XX e um pouquinho dos anos, no início do século XXI, no início dos anos 2000. E conte-nos, meu querido amigo, Dr. Daniel, como foi a sua viagem para a Coreia do Sul? Lando, agora, eu fiquei curioso para saber, me conta. Pode ser curioso. Sim. Pouco tempo, na semana passada, há um pouco tempo, tive o privilégio de participar da World Poetry Expo, neste ano realizada em Seul, na Coreia do Sul. Um vasto evento global que reuniu quase 300 palestrantes de todas, 300 poetas, as partes do mundo. Foi uma honra extraordinária para mim ter sido convidado para proferir uma das palestras de abertura. Em apenas 15 minutos, apresentei ao público uma espécie de conceito poético-estético, uma visão depurada do funcionamento intimado da poesia e de suas ressonâncias exteriores. Nos dias que se seguiram, recebi inúmeras respostas comoventes de colegas participantes, de poetas, dos Estados Unidos, da França e da Itália, passando pela Coreia, o Vietnã, o Japão. Parece que algo do que disse consegui tocar uma corda sensível, alcançar uma ideia que ressoa através de muitas culturas e línguas, algo que os ouvintes não apenas compreenderam, mas sentiram como seu. Se não se importam, gostaria agora de compartilhar brevemente este conceito poético também com os ouvintes brasileiros de rádio, se possível. Claro, é um grande prazer. Temos tempo, com lugar certeza, para ela. Claro. 2 ou 3 minutos, esta é uma essência deste conceito. Então, nós vamos ouvir agora um conceito poético, a essência de um novo conceito poético, que foi apresentado pelo Dr. Daniel Paul na Coreia do Sul. Senhor doutor? O título em inglês é Butterflies, Stones, Blades. Em português, em brasileiro, o título é Borboletas, Pedras, Lâminas. Borboleta, Pedra, Lâminas. Este é o título do meu conceito apresentado na Coreia do Sul, Seul, no World Poetry Expo. Então, existem 3 tipos de poesia, 3 tipos de poetas e 3 tipos de poemas. O primeiro é o tipo borboleta. O poeta que se transforma da lagarta em borboleta, cuja obra é feita da beleza, harmonia estética e assombro diante do esplendor do mundo. Ler esse tipo de poesia também nos torna um pouco mais belos. O leitor, sobrecarregado pelas preocupações do dia a dia,
passa por uma pequena metamorfose sob a influência de um poema borboleta, saindo do casulo como algo mais leve, mais delicado, mais radiante. É Puxa, que claro, bacana. é borboleta. Borboleta, claro, com certeza. O segundo tipo, Uhum. o segundo tipo de poema, poeta ou poesia, é tipo pedra. Pedra, Borboleta e pedra. pedra. Quando o poeta escreve, é como se tomasse uma pedra na mão e a arremessasse a um lado. Se tornasse uma pedra no mão e arremessasse a um lado. Chamemos esse lago, metaforicamente ou alegoricamente, de sociedade, fervilhante de peixes da vida. A pedra causa impacto, rompe a superfície, cria círculos e reverberações acima e abaixo. Algo acontece. A perturbação altera as águas, ainda que por um tempo antes que elas lentamente retornem à quietude. A pedra pode afundar, mas seu eco permanece. Borboleta Borboleta é e pedra. É o terceiro. O terceiro tipo da poesia é a lâmina. É a poesia que enfrenta verdades brutais e implacáveis, pessoais, políticas e sociais. Ela fala da ela fala da injustiça, da crueldade, da máquina da opressão, dos humilhados e empobrecidos, da violência doméstica, do sofrimento humano em toda a sua crueza. Aqui, o leitor não se sente afagado pelo poema, mas aberto por ela, como por uma faca afiada a brilhante. Faca afiada a brilhante. Um poema assim fende a consciência do leitor, remove a catarata de ódio moral. Estas feridas podem cicatrizar, sim, mas deixam para trás cicatrizes que ficam, que lembram. O encontro com tais poemas aguça nossa visão e, mesmo quando a dor se dissipa, a memória daquela corte permanece, lembrando-nos do que não deve jamais ser esquecido. Verdade. Borboleta, pedra e lâmina. Na história da poesia mundial, estiveram presentes os três tipos de poesia e de poetas, de poemas, e, em vez de caírem em conflito estético ou crítico, aproximaram-se uns dos outros com o coração e a mente abertos, e com curiosidade genuína. Seja borboleta, pedra ou lâmina, creio que cada forma poética possui seu valor próprio, como um tempo e um lugar que são únicos. Este foi o meu conceito poético e estético. Muito bacana, Como- muito lindo, muito sensível. Olha aí, queridos amigos que acompanham a Rádio Borboleta, Paraná pedra, Oficial. lâmina. Gostas? Muito, gostei muito. Achei uma comparação muito profunda. A borboleta, o poeta borboleta, né? A pedra e a lâmina, né? Então nós nos afrontamos com situações que nos afagam, com poemas que nos afagam, também com poemas que afundam e vão causar marolas na sociedade e consequências que são às vezes até muito além do próprio poeta, né? Daquilo da existência do poeta. A pedra afunda, mas a marola continua. E é isso, os poemas, a lâmina que corta a carne, que expõe as feridas e que mesmo quando essas feridas se cicatrizam, as cicatrizes lembram tudo aquilo que expôs o poema, o poeta. Lindíssima comparação. Olha aí, meus queridos ouvintes do programa. Obrigado. Lindíssimo, Só um conceito, só uma arte poética. Não, muito lindo, muito lindo. Então, esse foi a sua
a sua apresentação, a sua contribuição na Coreia do Sul. E de obras apresentadas. Este foi 15 minutos. Esta é olha uma, só. uma essência Nossa, deste 15 resumo, minutos, foi o meu inglês, traduzido em coreano, como uma artificial intelligence. Como inteligência artificial. Inteligência artificial monitor. Esta é uma essência, brevemente, para dizer os pontos do código. Exatamente, o poema foi isso. No próximo livro, próxima coleção de mim, o título em húngaro, Gyerekek voltunk, kellett egy haza, e o título em português, éramos crianças, precisávamos de lar. Este poema foi sinal, foi apresentado de mim, coreano, como ator, como tradução, mas apresentado de mim em húngaro, depois em inglês, tradução em inglês, e este foi no segundo apresentação de toda a expo, de toda a conferência. Podíamos ler, você prefere ler em português e eu leio em húngaro, ou você quer ler em húngaro e eu leio em português? Hoje nós vamos ter, meus queridos ouvintes, vários poemas aí, estamos explorando o mundo da literatura, da poesia, Vamos menos próximo, que Daniel Paulo. Acho que vamos ao próximo. Eu vou ler em húngaro este poema e depois você, por favor, leia em português. Tem português. Vai ser um grande prazer. É português, é brasileiro. E meu português é para utilizar nestas situações. Não o melhor português para ler um poema claro. mais ou menos bem. Mas para os ouvintes será melhor. Agora? Podemos? Sim, podemos, claro. Ok, primeiramente eu em húngaro. Em húngaro. Gyerekek voltunk, kellett egy haza. Gyerekek voltunk, kellett egy haza, kinek ajtaján a halk kopogás, mint a visszatartott szívdobogás olyan. De meddig tudod visszatartani a szívdobogásodat? Idegen tengerek vízszintje alatt. De meddig bírod elcsendesedve a merülést? Gyerekek voltunk. Otthonunk nem fújta utánunk a vak szél. Szegfűszeget is hiába égettünk. Lángján nem karamellizálódott édes anyanyelvünk. Csak vártuk. Mi csak reméltük, hogy felkap minket egy könnyű szárnyú letelepedési engedély, vagy kifog minket egy mosolygós szemű bevándorlási hivatal. Hisz gyerekek voltunk. Fürdeni indultunk, agylót keresni és meglovagolni a hullámokat, csacska táncot járni boldogabb országok farvizén. Azt hittük, hogy ha bármikor levegőért felbukunk, édesanyánk főztjének illata legyinti meg orrunk. Gyerekek voltunk, és türelmetlenek. De mindannyiszor, mikor a hazahívó kiáltás szétáradt a tágos vizek felett, egymást taposva versenyeztünk. Ki éri el előbb a zátonyt, partot, fövenyt, szigetet. Gyerekek voltunk, és kellett egy haza, kinek ölébe olykor beülhetünk, ki szívmelegével szárogatja bőrünk, és kimossa szemünkből el nem sírt könnyeink sótartalékait. Obrigado. Muito bem, muito bem. Vamos ver se eu estou à altura. Eu estou com o escritor, o dono da obra, o criador. Éramos crianças. Precisávamos de um lar.
Éramos crianças, precisávamos de um lar, de uma suave batida à porta, como um batimento cardíaco retido. Quanto tempo você consegue reter o batimento cardíaco à risca da água de mares estranhos? Por quanto tempo você mantém a calma sob a água? Éramos crianças. A nossa casa, o vento que soprava não levou. Por nada queimamos os cravos da Índia, mas a chama não caramelizou nossa doce língua-mãe. Nós esperávamos somente que nos levasse a asa leve de uma licença de assentamento ou que fôssemos aceitos por um escritório de imigração com olhos sorridentes. Porque éramos crianças. Partíamos para nadar, procurar conchas e surfar as ondas, para fazer a dança boba nas esteiras de países mais felizes. Pensávamos que, se alguma hora voltássemos a respirar, o cheiro da comida da nossa mãe nos faria o nariz coçar. Éramos crianças e impacientes, mas toda vez que o chamado de volta para casa passava bem rente às águas largas, corríamos, atropelando uns aos outros para chegar primeiros a Recifes, à costa, ao banco de areia, à ilha. Éramos crianças e precisávamos de um lar, um colo em que repousássemos eventualmente, para sentir uma carícia que viesse do calor do coração, para sentir que eram secadas as lágrimas dos olhos, as reservas de sal em nossas lágrimas. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Agradeço. Qual a inspiração para poema tão lindíssimo como esse? Me parece uma questão de imigração, uma questão hoje muito complicada politicamente. Essa foi a sua inspiração? Lindo poema, de uma sensibilidade. Bom, você, o amigo, tem uma sensibilidade ímpar, um poeta muito. Um lado é o segredo. Ah, O segredo do poeta, a inspiração. Olha lá, meus ouvintes, o segredo não fica só. Segredo é a alma do negócio dos poetas também. Todas as técnicas. Mas o outro lado é o, sabes, costumo participar estes eventos, ou estes festivais, ou estas conferências globais. No Brasil, anterior, e nos Estados Unidos, no Egito, na Ásia, na Coreia do Sul. Conheci muitas gentes e muitas histórias destas gentes. Às tardes, às noites, quando bebemos os cervejas, os vinhos, começamos a falar de nós, como eu e os outros também. E há diferentes histórias, tristes, mais tristes, tragicamente. A inspiração foi lá antes. Esta foi uma viagem para mim na Índia, e depois as experiências, e depois muitas conversações lá na Índia com os intelectuais da Índia, de Delhi, Calcutta. Temos inspiração, como pode fazer esta experiência global, experiência de imigração, que somos uma situação de imigração globalmente. Sim. Da Índia à Europa, Índia, Estados Unidos, da Coreia do Sul, Estados Unidos, da Europa, Estados Unidos, da Estados Unidos à Europa, da África à Europa, da América do Sul à Europa, e da Europa, sabes, estes diferentes vectores da imigração, diferentes ruas, diferentes... Quando não tens um passaporte, quando não tens uma nação, quando não tens um país, não tens uma língua materna, esta é uma experiência global, e experiência, não só experiência
desta geração, mas não só desta geração. Acho que minha intenção foi para formar uma poema universal para toda a gente. Quando eu mostrei este poema da versão húngara, uns amigos imigrantes da Transilvânia, da Roménia, a húngara, elas disseram-me que é sobre nós. Olha só. Da húngaros da Transilvânia, húngaros da Roménia. Depois, veio poeta do Coreia disse-me que este é meu poema. Quando eu fui uma pequena criança, tinha os sentimentos como aqui. Depois, um poeta do Japão, o mesmo. Depois, um poeta dos Estados Unidos, o mesmo. Temos estas experiências. Eu acho que para escrevendo este poema, como estas muitas, esta é uma caos. É um sentimento universal, na realidade. Sentimento universal, mas quando com diferentes impressões, sim. como ao lado de Torno do Babel, diferentes línguas, diferentes idiomas, tens estes sentimentos, estas emoções totalmente diferentes. É uma torre de Babel dos sentimentos, torre de Babel das emoções. Sim. Quando pode há uma vontade para para escrever um poema, uma possibilidade para formar toda esta mistura. Dá uma forma para tudo isto. E esta é uma forma, e pode ser, é uma possibilidade para mim, como um poeta, para formar, para escrever alguma coisa, um poema universal. É como as reflexões, os feedbacks dos diferentes lados do mundo. Acho que neste poema pode ser esta forma da poesia universal. Eu acho que sim, porque confesso, contextualizando então aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, o programa Próxima Estação, Hungria, que é Vetkező Megáló, Magyarország. A Transilvânia era uma região muito importante da Hungria e detinha ali muitos húngaros. Era uma região húngara que, pelas questões políticas de pós-Primeira Guerra Mundial, passa então a outros países. E o nosso querido poeta, escrevendo esse lindíssimo poema que acabamos de ler, teve a oportunidade desses húngaros, que são oriundos da Transilvânia, Erdély, em húngaro, dizerem: esse poema é minha história. E eu também me senti aludido no poema, também me senti não numa vivência de não ter uma pátria, mas numa vivência de uma época, de uma casa que se acabou. Então, com toda certeza, se toca mim, é um poema universal, é de uma sensibilidade. Parabéns, meu querido amigo, parabéns mesmo. Este poema, então, foi apresentado na Coreia do Sul também. Também, sim. Este é um poema em português, mas em inglês. É publicado lá em coreano. Mas será um poema do meu próximo livro, próxima coleção da poesia no Brasil. Na Biblioteca Panônica. Na Biblioteca que está Panônica. No prelo, como diriam antigamente dos Alexandre Domingues, está no prelo. Mas então foi apresentado esse poema na Coreia do Sul, juntamente com aquela análise estética dos poemas, que foi a sua contribuição nesse encontro de poetas, né? E as suas impressões com relação ao Brasil agora? Porque eu vejo um Daniel, eu conheci o Daniel há 10 anos, mais ou menos atrás, um pouco menos. 7, 8, 9, 2017, 10, né? 3, É isso.
E nós tive a oportunidade de acompanhar muito da sua obra. Então, hoje eu vejo um gigante. Já era muito talentoso, mas o seu crescimento é assim, a sua obra muito mais densa, muito mais madura. Essas experiências, como contribuem da sua obra? Nós temos na Biblioteca Panônica, Oitavo Distrito de Deus, Praias Livres à Margem do Lete, e agora o terceiro livro que está no prelo, que vai chegar. Lembrando que a todos os ouvintes e amigos que nos acompanham, quiserem baixar gratuitamente as obras da Biblioteca Panônica, podem baixar na página gratuitamente, na página www.hungria.curitiba.br. Eu até vou colocar aqui no computador para fazer na frente do nosso... não, diretamente do site do consulado. Consulado honorário. Editora clássica, mas gratuitamente do site da consulado. Do consulado, Também, claro. do consulado. Então, nós vamos aqui em serviços, literatura, e aqui nós temos a belíssima Biblioteca Panônica, e mais uma obra da Egit Gondolás, todos os livros Apostolos, 11 poetas clássicos húngaros, e aqui está a Praia Aberta às Margens. Pode ser alguns sobre os outros livros, porque também eles têm importância, por favor. Sim, e aí nós temos também os livros de contos e todos, aliás, nós temos aqui um livro interessantíssimo, Contos de um Minuto, de Stephen Kane, que é uma leitura maravilhosa, mas um livro que me toca, que também eu acho muito bacana, que eu sei que tem a participação importante do nosso querido amigo professor Daniel Paulo e professor Ferenc, Os 11 Contos da Hungria. Você consegue falar um pouquinho para a gente dos poetas que participaram, que escreveram os 11 Contos da Hungria? Tizeneg Magyar... Beszélés, não vai? Beszélés, isso. Esses são conhecidos seus? Conhece os poetas que escreveram? Também participam com um amigo? Não, são poetas, mas escritores. Escritor dos contos, daí pequenos contos, né? Estes maiores, acho que os maiores autores ou escritores desta geração, ou desta idade. Nessa nova esta geração. Foi uma nova geração. A nova geração. Nova geração. Esta é uma eu selecionei 11 nomes, 11 autores, mas se há uma possibilidade, mais 11, para continuar bacana, este projeto, claro, porque há vozes, há autores muito talentosos em húngaro e, como sabes, com uma pequena história, só 1, 2, 3 poemas para traduzir, e não mais, não um livro, não antologia, só um poeta, só um autor, para fazer uma seleção. 11 é como uma seleção de futebol. Exatamente. Meu amigo Daniel, você acha que o clima aqui em Budapeste, porque aqui, meu querido amigo Alexandre, meu diretor e querido amigo Alexandre Domingues, nossos ouvintes que nos acompanham aqui, o programa A Próxima Estação Hungria, o clima aqui em Budapeste é um clima efervescente em termos de literatura, de poesia. Aqui próximo, né, nós estamos na Kossuth Lajos, e próximo a Kossuth Lajos havia também um local onde os poetas se reuniam, onde a Diendre se reunia e todos os clássicos, né? Todos os clássicos se reuniam aqui perto. Isso influencia no seu desejo de escrever, nas pessoas? Como é viver esse círculo? Nós na Hungria estamos gentes, gostamos muito da literatura, os heróis da literatura. Por isso temos estatuas das figuras da literatura, temos os nomes de praças, de ruas, muitas de literatura. Autores da literatura, escritores, poetas, agora clássicos. Então, aqueles poetas que têm lá um poema, 2, porque os poemas, pelo que eu entendo, eles são trabalhados exaustivamente, eles são
lido e relido. O poeta ou o cronista, né? Aquele que escreve suas crônicas, o autor de pequenas histórias, ele lê, ele reescreve, ele lê, ele conserta, até está perfeito, na sua opinião, né? Existem clubes que se fazem a leitura desses aqui em Budapeste, não? Que os poetas se reúnem para ler os seus poemas, para discutir os Sim, seus poemas. agora nestes dias, só uns 200 metros daqui, ou 300 metros daqui, é um festival internacional de poesia e de literatura. Olha só. Podemos ir lá. Olha Neste só. fim de semana temos no Museu da Literatura, Museu Beethoven. Sim. Aliás, Beethoven Sándor, que nós temos também na Biblioteca Panônica, o Apóstolo Asa Apostol, www.hungria.curitiba.br. A Biblioteca Panônica dispõe também dessa belíssima obra, uma obra que foge um pouquinho à estética da Biblioteca Panônica, porque nós fizemos primeiro em húngaro, depois em português o poema inteiro, porque não era possível, querido ouvinte, querido amigo e amiga que nos acompanham hoje pela manhã, de se fazer aquela estética de recortar a obra e colocar as duas línguas, não é? Nós tivemos essa questão estética para ser decidida, né, Daniel? E o Daniel contribuiu decisivamente para as questões de organizar isso, porque além de você ter que ter a sensibilidade, o conhecimento para poder escrever poesia, tem que ter também a questão de estética, como você disse, borboleta, pedra ou lâmina. Você tem que ter a consciência do que você é, né? Claro. Exatamente. Daniel, conte para gente um pouquinho mais de você. Conte dessa questão, então, da poesia, da sua obra. Você, como poeta, qual você gosta mais? Gosta mais do que ser um poeta? Da sua obra, a Mivete, qual é a sua que você legue obseret? A Sabbathstrand ou Não sei. no oitavo Não distrito? sei. Porque me parece... Eu gosto muito da obra atual. A sua obra hoje. Não, as obras do passado. Tenho de concentrar para esta obra, tenho de gostar desta obra atual. Muito bem. Olhem lá, meus queridos amigos. Estas obras do passado, talvez eu não posso lembrar as coisas. Esta atividade, minha atividade de fazer mais uma. Tenho a motivação para escrever. E não tenho estes tipos de nostalgia, estes tipos das memórias, quando este foi um livro de mim no passado. Que bela. Não, ironicamente ou seriosamente, não. Eu tenho de concentrar no presente e no futuro, segunda vez. Então, E este lado eu posso fazer, eu acho que eu posso fazer estes renascimentos de meus escritores. Eu não quero escrever o mesmo. Se sabes, se compreendes na mesma estética, na mesma forma, eu quero procurar as coisas, as formas, os temas novas. olha novas só, e mais novas para mim. Só. Então, escrever é uma forma de se reinventar e de se conhecer. Como lá? Olha só, amigos e amigas que nos acompanham aqui no próximo Estação Hungria, hoje um programa cultíssimo, de um nível maravilhoso, com o nosso amigo Daniel Paul, nosso querido poeta, nosso querido contribuinte em diversas atividades aqui do Consulado Honorário em Curitiba, no Paraná, Consulado Honorário no Paraná. E eu deixo aqui também aos amigos e amigas que nos ouvem, que quiserem escrever ao próximo Estação Hungria
correções, sugestões, comentários, tudo que entenderem. Vejam que eu falo muito e quem fala muito erra muito. Então, em português, próxima estação Hungria, @hungria.curitiba.br. Ez a magyarul beszélsz, ez a következő megálló kukac.hungria.curitiba.br. Perfeito, perfeito. Melhor, perfeito. E eu também, eu quero hoje também fazer uma lembrança, uma pessoa muito interessante. Eu falo em português, eu vou tentar fazer a tradução para o húngaro do que vou falar agora daqui a pouquinho. Quero deixar um abraço agora já ao meu querido ouvinte do próxima Estação Hungria, em Poços de Caldas, Roland Lopes Bueno. Meu forte abraço ao nosso amigo Roland, que nos escuta em Poços de Caldas. Um abraço a todos os nossos amigos e amigas de Poços de Caldas. Amigos também que nos acompanham em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, meus amigos e amigas, amigos que gostam da cultura, da língua húngara, da Hungria. Forte abraço nosso, do Daniel e meu. E ez a kedves új barátom, a Sándor úram, ez a mi találkozunk, az a New York Kávéház. Kedves barátom, a baráti ölelés Brasil Paranától neked. É isso, meu querido amigo. Eu preciso que você conte um pouquinho mais de você, então, sobre as suas motivações, como você vê o futuro da literatura na Hungria, como você vê esses novos poetas, esses novos escritores que emergem agora nesse contexto literário que é efervescente, que é vivo aqui em Budapeste. Você vê um futuro caminhando... Sabes, o futuro nós temos um escritor da Hungria, escritor húngaro, como Prémio Nobel. Só neste ano, este é o presente. Exato. Com este presente, uma grandiosidade desta novidade, eu acho que com László Krasznahorkai e anteriormente Imre Kertész, outro escritor húngaro, como um prêmio do Nobel, mas agora, neste ano, a literatura húngara, este escritor húngaro, top. Muito bom. Top, globalmente. Na literatura mundial, somos alguma coisa. Somos este escritor, todos os livros de László Krasznahorkai, tem uma grande influência para a literatura global, não só na Hungria, não só de escritores húngaros, mas nos Estados Unidos, na China, na África, culturas na Brasília. E culturas completamente diferentes. Esta influência é uma influência da literatura húngara. Olha. E nestes anos, nestes meses, no futuro, esta influência, esta atividade, esta onda da literatura húngara é forte, é muito forte. Que bom, que bom. Então, meus queridos amigos, estamos vendo aí que a literatura húngara... Bom, meu diretor Alexandre Domingues, aqui em Budapeste, o clima é efervescente culturalmente. É interessantíssimo como as pessoas dão o valor necessário ao estudo, à literatura, e você consegue ter uma discussão, um debate, um colóquio com as pessoas em qualquer momento sobre literatura, sobre os grandes escritores. Nós somos orgulhosos. Sim, isso é muito bom. E agora, como escritor do circo húngaro, primeiro preciso que você conte o que é o circo de Budapeste
Sim. O que você faz? Circo Capital de Budapeste. Circo da capital de Budapeste. Circo da capital. Mas circo é essa palavra, apesar de ser circus em húngaro, né? Circus. Circus, mas apesar de ser uma palavra muito próxima do português, o sentido, pelo que eu vi, pelo que eu conheci, é um pouco diferente do que nós temos em termos de circo no Brasil. Mas eu gostaria que você falasse do Circo da Capital, sua atividade e principalmente na nossa compatriota brasileira que está trabalhando lá. Tá bem. Nosso circo é como o Cirque du Soleil. É um circo artístico. Não só circo como os atos diferentes, mas temos uma concepção, temos a dramaturgia, temos os caracteres, temos cenas muito, muito belas, esteticamente. So, estas produções são como a música, como as coreografias, como como peça de teatro, como artistas do circo, como uma peça de teatro contemporâneo, não clássico, contemporâneo, como a presença física, como a presença da estética, como os atos, como os artistas do circo. Se sabes o Cirque du Soleil? Sim. Como lá. Como o Cirque du Soleil, como isso. Estas grandes composições da poesia visual. Eu posso dizer isto, uma composição da poesia visual. Muito. Olha aí, composição de poesia visual. Não é algo que a gente... Uma novidade para mim também. É muito bonito, composição de poesia visual. É verdade, mas resume muito bem essa situação. Vamos utilizar este tipo de forma. Parece um poema, né? E vejam, os amigos que nos ouvem, que nos acompanham, que o circo, então, o Circo da Capital de Budapeste, que em húngaro, né? Circus. Főváros, nagy cirkusz. Főváros, capital. Circus e circo. Circus, Főváros, circus. Então, Circo de Capital de Budapeste. É a tradução mais adequada, né? Então, nós temos essa primeira diferença, que existe uma dramaturgia. Alguém me disse há algum tempo que a poesia húngara ela é contemplativa, que o cinema húngaro também era muito contemplativo. Isso permanece, essa característica, Daniel? Essa contemplação da vida, essa percepção? É o meu profissão do circo, a profissão deste circo é uma profissão de dramaturgo, libretista, dramaturgo, showwriter, escrever as cenas, traduzir as cenas. É o Daniel que escreve? Escrever os lyrics. As letras para os poemas, as falas, sim. O roteiro. Este é um grupo grupo criativo, as pessoas, autores, atores. Não atores, mas é um grupo. Estas composições lá no circo, estas muito grandes composições. Como 100 artistas no palco, 200 colegas participantes backstage, os técnicos. Fora do palco nós temos 200 grandes composições. Só é um autor para escrever, um autor para um compositor as músicas, é um grupo de autores. Um grupo de pessoas criativas para fazer, porque grande composição no palco, grande composição visual é muito dinheiro. Imagina 200 pessoas, artistas, técnicos, etc. Muito dinheiro. E para fazer um grande show no palco, tem de concentrar cada coisa, cada momento, cada gesto.
Da gesto. gesto e da visualização. Mas neste ano temos, tem importância neste rádio, porque é uma rádio de Paraná, Sim, Brasil. sim. Temos uma artista brasileira Olha aqui, lá, que bacana. Gabriela Moura Brentan, Ah, chama-se Gabriela Moura Brentan, 2 vezes eleita melhor acrobata do ano no Brasil. olha só. Gabriela não apenas uma virtuosa das disciplinas clássicas do circo aéreo e acrobático, mas também uma ousada inovadora, movida por seu espírito criativo, concebeu um aparato inteiramente original, chama-se o navio aéreo, que se tornou uma marca registrada. E nesta peça, neste show, nestes meses, é uma produção natalina do circo, é adaptar dos contos dos irmãos Grimm, Ah, olha só. como título Mai Ole, uma narrativa sobre 2 irmãs. Conheces Mai Ole, Mother Ole? Isto é muito famoso, um conto muito famoso dos irmãos Grimm. Esta é uma narrativa sobre 2 irmãs, uma travessia mítica pelo além e uma sucessão de provas iniciáticas que moldam sua jornada rumo à maturidade. Isto é... Muito bem. É a história, efetivamente, que está sendo adaptada. Nestes dias é uma possibilidade de ver, para ver este vai show. ser um prazer muito grande. Invitação de mim para Então, muito você. obrigado. Olha aí, também. Alexandre, vamos ver o show. Só depois, na semana próxima, poder falar sobre as experiências desta poesia visual do Capital Circo de Budapeste, e é uma possibilidade para conhecer Gabriela Moura Brentan. Será um grande prazer. Do Brasil. Olha aí, que bacana. Uma entrevista com ela. Claro, com certeza, seria um prazer muito grande, uma honra muito grande, uma compatriota. Acho que esta é a primeira vez sim. que uma artista do Brasil tem uma papel central numa peça na Hungria. Acho que esta tem importância esta história do circo, a história do teatro é o primeiro e único momento uma artista do Brasil tem este papel central aqui na Hungria. Com toda certeza. Esta é uma importante e a seleção esta é uma importante momento. E a escolha desses artistas do circo é uma escolha feita muito criteriosa, com muito rigor, para a pessoa poder se candidatar ao circo. Com certeza. Então, não é tem critérios que a pessoa precisa ter, tanto a formação da pessoa, né? Aquela, por exemplo, saber, se for o caso, um acróbata ter a sua formação, e além disso, os critérios têm que ser um excelente profissional. Né? Desta maneira. Olha aí, meus queridos, Alexandre Domingues, meu diretor, queridos ouvintes que nos acompanham, nossos amigos, amigas do próximo Estação Hungria, que é Vetközi Megalo Magyarország. Estamos aqui com o nosso querido Daniel Paul. E vamos no circo. Uma experiência única, uma acróbata brasileira, uma artista brasileira, recordando que o circo, então, ele é uma composição, ele envolve uma série de gestos, de pensamentos, tudo absolutamente planejado, pensado sob o ponto de vista estético, literário, poético. Então, uma experiência única. Eu tive a gratíssima experiência de já ter ido em 2017 no circo da capital de Budapeste. Foi uma experiência maravilhosa. Me lembro do mágico polonês que tinha lá. Alexandre, eu não vou te contar do mágico, porque eu quero deixar para a semana que vem, mas conta mais do circo, conta mais da Gabriela. Então, essas pessoas são selecionadas e o trabalho
há ensaios, há atividades? Como funciona esse backstage? Como funciona atrás do palco tudo isso, Dani? Quando você escreve um texto, você passa para eles, vocês discutem o texto, discutem como isso vai acontecer, e aí você diz, não, eu queria assim, esteticamente, as cores. Como é coordenado tudo isso? Primeiro vejo uma concepção do diretor, do próximo show. Começamos a associar, procurar as coisas dos contos clássicos, a cultura do pop, dos filmes, as imagens, as pinturas, só algumas cenas, porque estas produções originais, Olha às só. vezes adaptadas, mas adaptar um conto dos irmãos, um conto clássico, é muito difícil, com a curiosidade, com a criatividade para fazer alguma coisa nova, alguma coisa modesta. Criar alguma coisa nova. Adaptação, ou não adaptar nada, mas criar alguma coisa nova, como os artistas do circo. Esta forma, coletando cada inspiração, cada ponto, fonte da inspiração. Isto é uma primeira fase para a fase da criação do circo novo, o circo moderno, como o Cirque du Soleil. A segunda fase da criação é uma dramaturgia, para colocando para numa história para put these things, para montar toda a fonte de inspiração, construir uma nova criação. Uma nova criação. Como isso, grande monólogo, outra tópico, outra discussão. Acho que depois desta experiência do nosso show podemos falar. Eu vou mostrar você o backstage, eu vou mostrar os animais, os artistas, Gabriela Moura Brentano e os outros, e depois podemos falar mais facilmente sobre este tópico, porque você tem algumas experiências, algumas coisas do circo. Neste caso, é só monólogo de mim. Entendi. Muito mas bacana. depois, se é uma possibilidade de fazer mais uma hora do circo. Claro, vai ser um grande prazer. Acho que vale o tempo, vale a pena para fazer isto, com tuas experiências. Claro, não, e trazendo também, Daniel, aos nossos amigos ouvintes. Com tuas interpretações. Sim. Porque este tipo de circo é um pequeno parte de verbalização em húngaro. Estas grandes produções de visualização, como a visualização é mais universais do que as peças do teatro, como a verbalização dos cenas. Sem verbalização universal, como uma pintura, como a música clássica é universal. Beethoven, Bach, Mozart é universal. Aqui na Europa e lá no Brasil é universal. Sem a verbalidade, o circo é o mesmo, mas esteticamente é o mesmo. Que bacana. Pode ser universal. Então aí, meus mas queridos. Estou curioso
Eu também, Você, a opinião, eu vou adorar. Eu já, em 2017, meu querido amigo Alexandre Domingues, nosso diretor, nossos queridos amigos que nos acompanham hoje nessa manhã de quinta-feira, já aqui na Hungria não de manhã, agora aqui na Hungria já são 1h15, 1h15, quase 1h14. Então nós temos aí já o início da tarde aqui na Hungria, lembrando que aqui na Hungria, 4 horas da tarde, noite, 5h30 da tarde, parece que é 10 horas da noite. Então a gente fica com o relógio meio esquisito na cabeça. Olha para o relógio e fala assim, mas são 5h30, parece que são 10 horas da noite. Não, são 5h30 da tarde. Mas de qualquer forma, vai ser uma experiência muito bacana, agradeço demais e quero também levar, se você permitir, a gente transmitir pelo programa Próxima Estação Hungria e também pelos canais da Rádio Paraná Oficial, aquilo que o circo permitir, para que em Jaraguá do Sul, Poços de Calda, Curitiba, Londrina, as pessoas possam também ver um pouquinho do circo, também sentir um pouco, e aí se animar e vir aqui para Budapeste e conhecer toda essa beleza pessoalmente, né? Boa ideia. Eu acho também. Nosso diretor, Alexandre Domingues, o homem que tem a voz de locutor, é o comunicador nato. Você vai ver quando ele for ler o trecho do 8º Distrito de Deus, aí sim. A minha leitura aqui não foi nada perto da leitura que o nosso comunicador... Acho que este foi melhor, este livro de Budapeste. Lindo. Sobre o Budapeste, este poema é uma novidade. Lindo. Agradeço muito, senhor. Uma obra maravilhosa, uma obra lindíssima. E, Daniel, me conte, projetos para o futuro. O que você pensa hoje de projetos que você diz, o que eu quero me engajar para fazer no futuro? Só um. Para mostrar terminal uma antologia ou seleção dos contos de science fiction. Contos de ficção científica. Sim. Mas próxima Alexandre Domingues, meu diretor, eu estou cada vez mais abismado. Eu conheço o nosso poeta há quase 10 anos e ele não cessa de me surpreender. Esse é um homem... A gente tinha um produto... Começou a escrever destes pequenas histórias, contos pequenos, foi selecionado numa antologia de maiores contos húngaros de science fiction and fantasy. Que legal. Na Hungria. Que legal. O primeiro conto de mim como escritor de science fiction foi selecionado dos maiores. Vamos ver os próximas peças, os próximos contos. Este tópico, estes temas, possibilidades são muito interessantes para mim agora. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aí. Sentou-me como uma criança. Olha só. E outra coisa, Daniel, aqui do meu lado, vou fazer uma pergunta, porque nós temos um ouvinte, um amigo que nos acompanha direto, o Roland Lopes Bueno, lá de Poços de Caldas, que me pergunta sempre, quando vai ter história de terror para a gente ouvir? Eu não sei se é muito certo a gente contar história de terror na quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã. Mas ele perguntou, ele me escreveu ali e falou, quando vai ter conto de terror? As histórias de terror. Você Doutor, Oi? Desculpa até dar essa risada, mas história de terror, quinta-feira de manhã, a história de terror tem que ser no começo da semana, né? Tinha que ser na segunda, né? Tinha que ser na segunda. Mas me conte, escritores, como é que está esse... Nós tivemos um grande cineasta no Brasil, José Mujica, conhecido como Zé do Caixão. Uhum. E o Zé do Caixão era um momento que o cinema brasileiro ele efetivamente passava um momento muito difícil em relação ao cinema dos Estados Unidos, não tinha recurso, então ele fazia o que podia, né? Grande Zé do Caixão, né? Não tive o prazer de conhecê-lo, mas conheci pessoas muito próximas dele.
E aí tínhamos aí obras de arte hoje que você vai ver, ele falava muito antes de se falar em se combater as drogas aos jovens, ele na década de 50, final da década de 50 já tinha filmes filmes de terror mostrando para não usar drogas, para não se envolver nesse mundo que é um mundo difícil. Nós temos algum escritor húngaro de terror, de histórias de terror. Eu sou um fã de filme de terror, como esse nosso amigo Roland Lopes também gosta muito. Temos escritores nisso? Essa literatura ela é valorizada, ou mais ou menos? É um tema que não é muito explorado? Primeiramente, os livros de László Krasznaorkai. Muitos heróis. Olha aí, Roland Lopes, temos que ler Krasznaorkai. Quantidade de heróis. Olha só. E me diga, Daniel. Só um autor para mencionar, E um grande. Agora, Um grande autor. E agora pergunto aos nossos ouvintes, ao nosso querido amigo Alexandre Domingues, nosso diretor. Como é que nós vamos, meu querido diretor? Conseguimos fazer a leitura hoje do 8º Distrito? Olha que responsabilidade. Mas para você não tem problema com essa voz, ele que é um comunicador nato, essa voz que faz até derreter o gelo no Danúbio, se estivesse gelado. Doutor Marco, temos algum texto já definido aí por vocês? Só me passem aí o texto que eu leio com certeza. Senão eu vou escolher um aleatoriamente. Pode escolher, meu amigo, que daí até mais suspense aqui para nós, para a gente saber o que o nosso diretor vai escolher do 8º Distrito de Deus, e para ser lido pelo próprio criador, né? Dava até para fazer um poema, né? O 8º Distrito de Deus, lido pelo criador do 8º Distrito de Deus, né? Doutor Marco, em relação à página 177, né? Eu quero fazer aqui um comentário, né? Fora o que eu passei aqui, né? Hoje completa exatamente uma semana aí, de um capítulo, né, da minha vida, um novo capítulo. Encerrou-se há uma semana atrás um ciclo muito importante na minha vida. E foi uma semana de muito pensamento, uma semana de muita, como é que eu posso dizer, de muita reflexão. E na página 177, eu escolhi primeiramente por ser do próprio Daniel, né? Essa página 177. Em húngaro, primeiramente é em húngaro, tá bem? Mas qual que seria? Página 177 seria: queria uma aventura na minha vida. Mas o amigo, meu diretor poderoso, Alexandre Domingues, tinha alguma pergunta para fazer para o nosso poeta da obra? A pergunta, Daniel, primeiramente, né, quando eu entrevisto escritores, grandes nomes da literatura, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é a principal inspiração para um escritor? Da onde que um escritor tira tanta, às vezes, criatividade? Porque, às vezes, quando você escreve um conteúdo, né, contando uma história real, um fato real, é fácil, né? Mas você simplesmente criar um conteúdo é muito difícil. Aí que vem a capacidade, aí que vem, com certeza, a serenidade de um pensamento. Como que é criado esse conteúdo? Você tem como nos contar um pouco como que você faz esse trabalho de criação? O que te inspira? O que te incentiva neste momento quando você vai escrever algo? Este é uma tipo de realismo com muitas dimensões da sociografia, das perguntas sociais, mas com os atores preferidos para mim agora é Albert Camus, da França, Gabriel Garcia Marques,
Alguns autores da Índia. Olha só. Por exemplo, tenho de procurar o nome dela. Foi uma... Banu Mushtaq. Banu Mushtaq won the first... Ganhou o primeiro... Man Booker, International Man Booker Prize, essa International Man Booker Prize dos Estados Unidos. É uma escritora dos contos breves. De contos breves, olha aí. Mas Banu Mushtaq foi uma coisa nova para mim. Albert Camus, Gabriel Garcia Marques e esta mulher da Índia, Banu Mushtaq. O título do livro é Heart Lamp, Lampada do Coração. Esta é uma coleção em inglês. É maravilhosa, maravilhosa. Que bacana, que bacana. Olha aí a Alexandre Domingues, nosso diretor e nossos queridos amigos que nos acompanham nessa manhã maravilhosa de cultura, de literatura, diretamente, nada menos de Budapeste e desse belíssimo, lindo, histórico Hotel Astoria. Uma curiosidade sobre o Hotel Astoria, e eu gosto muito desse hotel, ele é um hotel totalmente Art Nouveau, é um hotel que foi destruído algumas vezes e que foi reconstruído e funciona como hotel. Então, mais embaixo, nós estamos aqui como no mezanino, num teto lindíssimo de cristal aqui, uma coisa maravilhosa, e destruído, infelizmente, em 2 ocasiões, ou 3, se eu não me engano. Lá embaixo, no restaurante, você pode ver as fotos de construção, destruição, construção, reconstrução do hotel, em todas as vezes que passou aí a história da Europa, a história da Hungria, em episódios que foram complicados, tristes, histórias, passagens muito complicadas, muito tristes da humanidade, né, em que a gente efetivamente, infelizmente, perde um pouquinho do sentimento humano e acabam acontecendo coisas que não gostaríamos, né, nem de perto que acontecessem novamente. Mas, voltando à nossa literatura, hoje um programa lindíssimo, belíssimo, com a companhia do meu amigo Daniel Paul, um dramaturgo, escritor, poeta e, claro, com a companhia, a assistência, o auxílio, o amparo do nosso diretor Alexandre Domingues, o grande diretor, comunicador, repórter da Rádio Brasileira, Alexandre Domingues. Então, Alexandre, satisfez a resposta do nosso poeta? Olhe, doutor Marco, eu acho que a resposta foi até maior, né, do que eu esperava, lógico, mas se tratando, né, de Daniel Paul, não esperaria outra coisa, né? Uma inteligência absurda, um homem que, através de suas palavras, encanta o mundo, né? E ele que, com certeza, com toda a sua sabedoria e cultura, faz com que o povo, né, que lê seu trabalho, suas obras, com certeza possam degustar o melhor da literatura internacional. Mas eu queria simplesmente falar um pouco sobre Paul Daniel Levante. Nascido em 1982, poeta, escritor e tradutor, dramaturgo do Grande Circo da capital, Budapeste. Publicou 4 volumes de poesia e 2 da prosa. Suas peças foram encenadas em várias localidades da Hungria, e suas obras foram traduzidas para português, inglês, alemão, espanhol, romeno, turco, tailandês, chinês, árabe e sérvio. Em 2017 e também em 2018, lhe foi outorgado uma medalha comemorativa pela construção das relações literárias e culturais entre os 2 países, Brasil e Hungria.
Em 2019, recebeu o prêmio de poesia Tutor Arghezi, da Romênia. O êxito de sua peça circense Hollywood foi reconhecido primeiro pelo prêmio Estafeta, em 2019, e depois pelo prêmio especial do 13º Festival Internacional do Circo de Budapeste, em 2020. Esse é Paulo Daniel Levante, esse é Daniel Paulo. Nosso querido amigo, abnegadíssimo. Agradeço muito. É uma curação. Igualmente. E meu querido amigo Alexandre Domingues, então, o amigo então está no mesmo clima que o cinema húngaro, que a poesia húngara, o clima contemplativo, o clima, o temperamento, o ânimo de analisar aquilo que acontece na própria vida, de analisar aquilo que fizemos e aquilo para onde vamos, né? Que a esperança sempre é a máxima mais importante que nós temos que ter. Quem não tem a esperança, quem não olha por uma janela e não vê um sol mais bonito, não deve fazer isso. Tem que continuar olhando, tem que sempre contemplar, mas contemplar de olho num sol radiante, num campo muito verde, em coisas muito boas que vão acontecer, meu querido amigo Alexandre Domingues. As suas palavras completam, com certeza, o meu análise feito, né, da vida essa semana, e eu cheguei a um ponto, né, que a vida ela é feita de ciclos, né? Todas as caminhadas, né, que nós temos no dia a dia, elas são caminhadas cíclicas. Todas elas têm o começo, o meio e fim. O próprio dia ele é cíclico, né, com a manhã, tarde e noite, né? Verdade. E a vida não é diferente disso. E cada ciclo nós podemos transferir para um capítulo. Nós poderemos falar um pouco de uma história, a história de vida. E para isso eu queria falar ao mesmo tempo que Daniel traduz este capítulo maravilhoso do livro, que diz o seguinte: queria uma aventura na minha vida. A aventura na minha vida. Será que a vida não é uma aventura, doutor Marco e Daniel? Eu acho que é uma grande aventura, meu querido Este é um Alexandre. pequeno, como uma brincadeira. Ok, em húngaro. Primeiro, acho que primeiro em português, né, meu diretor? Eu leio e o Daniel traduz. Então, Pode ele ser, lê Daniel? pedacinho, pode ser? E depois você vai acompanhando em português, ele lê e eu Temos o português, a versão português lá. Isso, ele lê em português e você Tá em bem, húngaro. tá bem. Ok, compreendo. Adiante, então, meu querido diretor Alexandre Domingues. Eu vou, na verdade, eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui nesse momento de tradução, né? Mas eu vou simplesmente aqui pegar, né? E vou gravar nesse momento, que é muito importante, é um marco na nossa rádio, né? Nós estamos com um programa ao vivo, direto de Budapeste, na Hungria, com o doutor Marco Schettino, ele que é cônsul honorário da Hungria, aqui no Paraná, e ao lado também do autor desse livro, desta grande obra, Daniel Paulo. Sim. Então, eu vou gravar nesse momento essa tradução, depois eu vou lhe encaminhar, doutor. Lógico, o programa está sendo transmitido, o programa está sendo gravado, mas é muito importante esse trecho, né? Nós depois fazemos uma tradução, depois o seu pessoal colocar até uma legenda, né? Sim. Em português e húngaro. Isso aí seria fantástico, né? Perfeito. Então, vamos para a grande leitura do dia. Este dia 6 de novembro de 2025. Eu em Curitiba, no Paraná, Brasil, e lá do outro lado, o tradutor, o autor, ele que
faz das palavras simplesmente, ele transcreve a emoção. Ele é Daniel Paul. Vamos começar então, meu nobre amigo Marco Esquitino. Prontíssimo. Hoje, programa especialíssimo. Queria uma aventura na minha vida. Kellene valami kaland az életemben. Agora. Isso. Ok. Kellene valami kaland az életemben. Não, então vamos começar de novo. ok, Eu vou ok, até dai. apagar aqui a tradução e o vídeo e vamos começar de novo. Uma frase. Isso. Tá bem, tá bem. Queria uma aventura na minha vida. Kellene valami kaland az életemben. Outra vez, num troller de 83, duas tias aposentadas vêm do mercado. Sua mala está cheia de vegetais frescos, peixe, o cheiro mistura-se com o perfume, com o aroma de rosas antigas. Máskor, 83-as troli, két nyugdíjas néni jön a piacról. Tele van a csomag friss zöldséggel meg hallal. Összekeveredik a régi rózsaillatú parfümmel, ahogy felszállnak a csarnoknál és beszélgetnek. Ao embarcarem na paragem do mercado, eles conversam. Ahogy felszállnak a csarnoknál és beszélgetnek. Queria uma aventura na minha vida. Kellene valami kaland az életembe. Suspira uma delas e olha com os olhos sonhadores para a igreja protestante da Praça Calvin. Sóhajt fel az egyik, és ábrándosan kinéz a Calvin téri református templomra. Então, tenha um amante. Hát akkor tartsál szeretőt. E esta foi a tradução deste dia maravilhoso que marca mais uma passagem da Rádio Paraná Oficial. Diretamente de Budapeste, Dr. Daniel Paul, grande poeta, ao lado do Dr. Marco Esquitino, eles que, diretamente ao vivo da Hungria, né, estiveram conosco nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, fazendo essa tradução. Eu, Alexandre Domingues, lendo em português e Daniel Paul traduzindo em húngaro. Muito obrigado aí por essa tradução. Agradeço muito, senhor. Agradeço muito. Obrigado. Doutora, depois explique para o Daniel que se no Brasil nós tivermos uma literatura, né, como essa, com frases, hoje em dia, né, essas frases antigamente elas até seriam vistas, né, como motivo de animação, motivo de ânimo, né? Hoje, se você incentivar, né, as pessoas a terem um amante ou um amante, você é cancelado nas redes sociais. Ela pediu uma aventura, né? Então, simplesmente sugeriu que ela achava que seria uma aventura, né? Então, cada um faz o que quer, no fundo, né, meu querido diretor? Mas já que ela queria alguma aventura, né? Eu acho que o que estava mais à mão ali no ônibus, as duas com peixe e perfume de rosa, né? Então, acho que era o que tinha ali para aquele dia delas. De qualquer forma, eu fico muito feliz. O programa hoje foi um programa lindíssimo. Eu me sinto completamente realizado, tanto com a presença física ao meu lado aqui do nosso querido Daniel Levente Paul, e também na presença virtual do meu querido amigo, diretor Alexandre Domingues, no programa Próxima Estação Hungria, que é Vetköző Megálló Magyarország. Doutor Marco, eu digo o seguinte, né? A Rádio Paraná Oficial, primeiramente, em primeira mão, em nome da Rádio Paraná Oficial, eu queria lhe agradecer, primeiramente, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade de comunicação, que é maravilhosa. E nós tivemos aí a Rádio Paraná Oficial. Ontem ela completou 1 ano e meio, né, de estúdio. 1 ano e meio que ela, lógico, em janeiro ela completa 2 anos no ar. Mas ontem ela completou 1 ano e meio.
E com a sua viagem para a Europa, a semana passada, que o senhor estava em Roma, o senhor fez com que nós tivéssemos aí uma passagem, né, da nossa capacidade. O senhor foi responsável pela internalização, né, das nossas transmissões. O senhor fez a nossa primeira transmissão ao vivo internacional direto de Roma. Então é muito importante para nós, porque nós chegamos num estágio hoje, né, transmitindo. Eu tenho postado os seus vídeos que o senhor tem nos mandado, aí mostrando, contando um pouco da história da Hungria, o New York Café, belíssimo, maravilhoso. Nós tivemos aí outros vídeos que o senhor compartilhou conosco aqui no Brasil, e cada um desses vídeos, contando um pouco da história, mostra mais uma parte, né, na nossa comunicação internacional. Então, eu só tenho, em nome da Rádio Paraná Oficial, agradecer ao senhor. Hoje, estar entrevistando essa sumidade da literatura, da cultura internacional, é uma tristeza muito grande também não contar com a presença do Friedrich Paul, que também conseguiria também fazer aí um enriquecimento muito grande desse programa de hoje. Mas o programa maravilhoso, acompanhei esse programa sensacional, programa fora de série, e com certeza logo mais esse programa estará já na íntegra, sem nenhum tipo de corte, aí pelos nossos canais do YouTube, pelas nossas plataformas digitais e também através do nosso portal de notícias, Portal Paraná Oficial. Então, muito obrigado aí, doutor, por essa qualidade de comunicação, essa qualidade de informação. E mais uma vez, como eu falei para o senhor quando lhe fiz o convite, a Rádio Paraná Oficial, para o seu crescimento, ela precisava de uma pessoa como você. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço, Alexandre, me sinto parte da rádio, da família da Rádio Oficial, Paraná Oficial. O programa Próxima Estação Hungria para nós é um projeto do Consulado Honorário que muito me agrada em fazer. A companhia do amigo, diretor Alexandre Domingues também é muito leve, muito gostosa, sempre muito bom estar na presença, na companhia dos amigos. E deixo então meu abraço forte ao meu amigo Alexandre Domingues, nosso diretor, que aí está nessa manhã não tão fria quanto aqui em Budapeste, que nós vamos encarar uns 10 graus agora lá fora, aqui dentro é quentinho, mas lá fora é uns 10 graus aí, começa a cair a temperatura, mas nessa manhã de Curitiba, começando aí o dia de uma forma maravilhosa. E também deixo, não podemos esquecer, meu querido amigo Alexandre Domingues, o nosso abraço e desejo de pronto convalescimento, que pegou uma gripe aí, que deixou meio acamado, nosso professor, doutor Ferenc Pál. Melhoras a ele. Ele que nos escuta hoje, no programa Próxima Estação Hungria, na Rádio Paraná Oficial, e em húngaro eu deixo também Baráti Ölöles, a Sándor úrnak, az a kedves ember, ez találkozunk a New York kávét, ez a 50 nagyon kedves barátom, ez a Baráti Ölöles Brasiltól. Deixei um abraço para o nosso amigo Sándor. E a você que queira, de repente, correções, sugestões, críticas, estamos abertos a tudo. Em português, escrever ao Próxima Estação Hungria, @hungria.curitiba.br. A magyarul beszélem, magyarul nyelv, a e-mail címre következő megálló Magyarország, hungria.curitiba.br. Muito obrigado, meu querido amigo Alexandre Domingues.